Essa canção que cantamos agora tem uma importância muito grande na nossa linha espiritualista. Nosso mestre espiritual, Srila Prabhupada, sempre cantava essa canção antes das suas palestras, aulas e todas as atividades culturais assim. A letra dela é em sânscrito originalmente e ela apresenta as atividades de Krishna. Krishna é uma encarnação de Deus. Krishna veio a esse mundo como uma encarnação da própria Suprema Personalidade de Deus para trazer a paz que naquele momento estava ameaçada, trazer a proteção para os seus devotos que naquele momento também estavam sendo perseguidos e para restabelecer os princípios espirituais que também estavam perdidos. Então, mas ele não veio assim como uma aparição já de um adulto com todas essas missões para serem cumpridas e organizar toda a parte administrativa para implementar suas missões. Ele veio, apareceu naturalmente como um bebê na casa de uma família e teve suas atividades infantis, mas ele nunca foi um bebê comum como nós, né? Que só dávamos trabalho para nossas mães. Bem, elas também, e os pais, mães e pais também ficam muito felizes com seus filhotes, né? Mas Krishna, além do prazer natural que o pai e mãe sentem pelos filhos, Krishna também dava para os seus pais a realização de serem pais da própria Suprema Personalidade de Deus. Esse tipo de realização, chamada rasa em sânscrito, que é humor ou sabor, então essa é chamado de Vatsalya Rasa. Vatsalya Rasa é o humor, a sensação de se tornar pai, protetor, mantenedor da própria Suprema Personalidade de Deus. Para nós isso não é tão difícil de entender. Nós que temos descendência cristã, né, origem cristã no Brasil, não temos dificuldade com isso, porque a experiência de José e Maria é essa experiência. A gente sabe que José nem era o pai mesmo, mas ele adotou Jesus como pai, como filho. Ele adotou Jesus como filho. E Maria, uma mãe virgem que foi concebida pelo próprio Espírito Santo, que também não era uma mãe comum. Então, o nome disso é Vatsalya Rasa, é a relação com Deus tendo como seu próprio filho. Quase todas as mães e pais pensam que seus filhos são Deus, pelo menos até eles ficarem adolescentes, né? Quando eles ficam adolescentes, virou um capeta. Agora virou capeta. Mas o pai e a mãe de Cristo nunca pensaram isso. Eles nunca pensaram, eles sempre se surpreendiam com as atividades de Cristo. E essa canção que cantamos descreve essas atividades em vários humores. Da hora, obrigado. Em vários humores. E no humor de amizade, Krishna, a canção descreve que Krishna se reúne com seus amigos e amigas na beira do rio de Yamuna, que naquela época não era poluído nem nada, né? Na beira do rio de Yamuna, que cruza a cidade de Vrindavana, e ali ele brincava com seus amigos, amigas, com bezerrinhos também, porque ele apareceu ou nasceu numa família de cuidadores de vaca. Seriam pecuaristas, mas não no sentido que entendemos da pecuária mortífera, assim que para o consumo de carne e de outros produtos também dos bovinos. Eles protegiam as vacas e aproveitavam dos produtos como leite e também do esterco da vaca
para a agricultura. Então, eles trabalhavam com isso, né? Aqui a gente não conhece no Brasil, embora tenha muita semelhança a cultura interiorana do Brasil de algumas décadas atrás com a cultura da Índia, a cultura natural da Índia, que a gente não conhece algo que lá eles conhecem com muita... Até hoje. As vacas produzem o esterco e eles catam aquele esterco verde, recolhem aquele esterco verde, e aí eles fazem uma bola, assim como se fosse uma bolinha. Depois eles amassam e jogam na parede. Aí gruda na parede tipo assim, um pão, um pão de excremento de vaca, né? Então ele fica ali e seca. Quando seca, ele solta. Ali é o melhor combustível para o fogo, para o fogão da casa. Então eles cozinhavam, não era com gás butano, que está tão caro aqui agora, mas eles cozinhavam com isso. Então a proteção às vacas, típica da família que Cristo nasceu, era de toda essa cultura de sustentabilidade que eles tinham com os elementos naturais. Então eles plantavam, adubavam com o excremento das vacas, né? Depois de tratado e tudo, cuidavam das vacas, tinham leite, faziam iogurte, faziam diferentes tipos de queijo e outras coisas também, o próprio soro do leite, que também é muito usado na culinária, o ghee, que é a manteiga clarificada. Então, assim, eles tinham essa cultura. E Cristo nasceu aí, nesse ambiente. E viveu nesse ambiente por alguns anos. Na adolescência, ele saiu de Vrindavana e foi cumprir com o resto da sua missão, já fora desse local, assim, remoto, que era como uma vila, assim, como eu disse, de agricultores e pecuaristas. Então, essa canção descreve isso e leva o ambiente a meditar em Krishna, a trazer Krishna para o ambiente, e na presença de Krishna tudo se torna auspicioso. Então aqui estamos no templo da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, aqui na Bahia. Esse é o nosso único templo por enquanto, mas existem muitos outros templos espalhados mundo afora. E em todos os templos, no final de semana, sábado ou domingo, se faz um festival assim, se convida os amigos, os parentes dos devotos, para que possamos ter a oportunidade de ouvir algo mais profundo a respeito da consciência de Krishna. A consciência de Krishna, culturalmente, é muito representada, tem muitos símbolos, tem muitas coisas diferentes. Então, a nossa curiosidade primária geralmente vai em torno de todas essas de todos esses elementos culturais simbólicos. Então, muitos querem saber por que usamos essa marca na testa, por que usamos essa cor, esse tipo de roupa, e aí por aí vai. Tem muitas perguntas, mas por trás de tudo isso tem uma filosofia teísta, monoteísta, que apresenta a suprema personalidade de Deus como o Senhor Supremo de tudo que existe e único, e apresenta a filosofia que nos une a essa pessoa. Apresenta a filosofia que define a nossa identidade como almas espirituais, assim como Deus, que é alma espiritual. Ele tem 3 características básicas, que em sânscrito seria Satchidananda, que seria eternidade, consciência plena e bem-aventurança. E nós também somos Satchidananda. A diferença se dá que ele é Satchidananda ilimitado e nós somos
mini Satidanandas. Nós temos, como natureza espiritual, somos realmente eternos. Mas, como corpo, já sabemos que, por observar o nosso ambiente, que algumas pessoas da nossa família já se foram para outro mundo e que o nosso corpo também está se modificando, envelhecendo, às vezes já contraindo algumas doenças. Então, nós sabemos que o corpo material é temporário, mas a alma espiritual que habita o corpo é eterna. E esse é o tema que eu escolhi para a gente falar hoje. É uma parte da filosofia já avançada no Bhagavad Gita. Bhagavad Gita é esse livro que Krishna revelou depois que saiu daquele ambiente bucólico, com vaquinhas, bezerrinhos, amigos fortinhos que seguravam o rabo da vaca e saíam skateando assim pela relva. Eu gosto demais dessa imagem. E os bezerros correndo e chutando o ar assim, né, para amedrontar as pessoas que estão correndo atrás também. E as vacas que eram como animais domésticos, que atendiam pelo nome, que vinham, que não faziam nenhum tipo de bagunça em casa. Assim, não eram amedrontadas como hoje em dia, que elas são totalmente amedrontadas nos ambientes onde vivem. Lá elas eram parte da vida doméstica. E atendiam pelo nome, vinham e faziam... As pessoas faziam carinho nelas e elas também correspondiam com a relação com as pessoas. Então, mas Krishna saiu desse ambiente, foi então para a zona urbana, uma cidade chamada Mathura. E em Mathura ele teve que enfrentar o rei, que era tio dele, e que tinha causado muitos problemas para os grandes devotos de Krishna. Krishna aparece nessa época, mas ele já existia sempre, né? As pessoas já o conheciam como Deus, mas quando ele veio como um bebê, ninguém o reconheceu como Deus, assim. Ele precisou fazer algumas coisas sobre-humanas para as pessoas começarem a desconfiar. Todo mundo amava ele demais, mas não sabia que aquele amor natural era parte da relação original, mas que era porque ele era Deus. Uma energia de Deus chamada Maya, né? Yoga Maya, encobre as pessoas que se associam diretamente assim com Krishna, para que essas pessoas não o reconheçam e ele possa viver de uma forma mais natural possível e poder executar suas brincadeiras. Senão todo mundo, quando ele aparecesse, chegou Deus, né? Todo mundo fica assim, né? Com aquela reverência. E nenhum menino ia gostar disso, né? De não poder brincar com ninguém, porque todo mundo se fosse brincar de algum esporte, ele ia ter que ganhar. E nos esportes ele às vezes perdia também. Só que ele era muito esperto. Aqui a gente tem umas brincadeiras parecidas. Pelo menos na minha época, não sei se ainda existe hoje, mas que era abre a boca e fecha os olhos. Então a criança abre a boca e fecha os olhos e a pessoa vem e coloca alguma coisa na boca, um doce, alguma coisa. Mas às vezes o espertinho vai lá e coloca, sei lá, um pedaço de sabão na boca do outro e a pessoa fica zangada e sai correndo atrás para pegar ele, né? E faziam isso com Krishna. Diziam para ele: Krishna, minha mãe mandou hoje aqui na lancheira, aqui a gente diz merendeira, né? Na merendeira, uns doces muito especiais. Então, mas eu não vou lhe mostrar, eu quero que você abra a boca e feche os olhos. Aí Krishna abria a boca e fechava os olhos, e eles colocavam uma flor, não punham sabão, mas colocavam uma flor na boca de Krishna. Krishna tirava aquela flor com raiva e saía correndo atrás dele para pegar, e ele na frente. Essas coisas de criança mesmo. Então, mas para isso acontecer, ele teve que deixar expandir de si mesmo a energia Yoga Maya. Senão não teria acontecido. Então, de si mesmo emana essa energia Yoga Maya que encobre a racionalidade
das pessoas que estão muito próximas e elas não podem identificar através do conhecimento que têm. Mas não encobre o amor. Essa é a parte melhor. Não encobre o amor. No nosso caso, nós também somos parte de Deus, mas nós também estamos encobertos. Nós também estamos encobertos por uma energia de Maia. Só que ela, quando nos cobre, ela cobre tudo. Inclusive, ela cobre o amor por Deus. E no nosso coração fica somente a luxúria. E a gente vai ter que fazer um exercício durante toda a vida para transformar luxúria em amor. Não é brincadeira, é muito difícil. É muito difícil. Por quê? O amor, especialmente o amor por Deus, não tem nenhum sinal de egoísmo. A pessoa serve, quanto mais serve, mais ela fica feliz por servir. Mas nas relações de amor triviais do mundo, que são untadas por luxúria, pelos desejos materiais, há sempre uma dose muito grande de egoísmo. Então, a gente se relaciona, mas a gente sempre quer respeito, consideração e tudo mais dos outros. A gente não está livre do egoísmo e livre de exigir respeito dos outros. A gente sempre quer ser respeitado e bem tratado, até amado, né? Natural. Mas é a mesma semente original. O amor e a luxúria têm a mesma semente original. E a gente precisa, então, transformar a luxúria da gente em amor. E esse amor, essa luxúria é transformada em amor quando a gente pratica o serviço devocional a Cristo. Serviço devocional é o tema do capítulo 12. E eu escolhi um verso do capítulo 13, que vem depois disso. Então eu vou falar um pouquinho sobre o serviço devocional para dar a introdução e a gente poder ler o verso de hoje. Então o serviço devocional é aquela atividade que é feita em devoção. Devoção é amor. E é isso que define a nossa especialidade dentro do yoga. O yoga é uma das linhas de pensamento indiano, são seis darshans, como se chama, 6 linhas filosóficas. Uma delas é o yoga. Ele foi sistematizado por Patanjali há muitos anos, mas tem muitos tipos de yoga. Raja Yoga, o yoga da meditação, Ashtanga Yoga, o yoga que é dividido em 8 partes, que é o de Patanjali, como ele originalmente fez. E tem Bhakti Yoga. A nossa linha, o que nós praticamos é Bhakti Yoga. Esse é aplicado, a devoção, o amor, aplicado no dia a dia, nas atividades cotidianas. E então, nós servimos a Deus através de ouvir sobre Ele ou através de cantar ou louvar os seus santos nomes, ou ler as suas palavras nas escrituras deixadas por Ele. Então, podemos entrar na prática do serviço devocional através de ouvir ou de cantar. Também de lembrar dele. Somente por lembrar dele, nós nos purificamos. Isso é tão prático quanto cantar e quanto ouvir. Também por oferecer orações, ou por servi-lo de maneiras especiais. Existem na liturgia, na prática do Bhakti Yoga, existem recomendações que se fazem durante todo o dia. Por exemplo, ao acordar, a pessoa deve oferecer reverências ao mestre espiritual, que representa Krishna. A pessoa deve oferecer reverências. Então, ela curva o seu corpo
toca a testa no chão e canta um mantra, recita um mantra em louvor ao mestre espiritual, que é o servo de Cristo. Então isso é serviço devocional. E ela faz isso automaticamente na hora que acorda. Então ela depois vai, toma banho e tal, e vai se preparar, e ela, para o trabalho, ou para qualquer atividade que seja durante o dia. Então, no sistema de Bhakti Yoga, nós podemos ouvir sobre Krishna e aplicar isso em serviço devocional. Então nós vamos ler as palavras dele, vamos cantar os seus santos nomes e ouvir também. Vamos lembrar dele, somente por lembrar, nós podemos nos ocupar, nos purificar através do serviço devocional de lembrar. Podemos também fazer atividades lúdicas diárias. Então, nós acordamos cedo, prestamos reverência, passamos tilaka em todas as partes do corpo, são 12 partes, que são centros de energia para liberar essa energia espiritual que geralmente fica contida dentro do corpo, especialmente na noite, que o modo da tamaguna, né? A tamaguna predomina. Quando a gente acorda de manhã, se a gente não toma banho, se a gente não passa tilaka, a gente tem a tendência a manter esses canais de energia fechados. Então a nossa inteligência vai funcionar normalmente sob o ponto de vista material, mas ela talvez não desperte para a espiritualidade com facilidade. Por isso o banho ajuda e também passar a tilaka no corpo para despertar essa energia que está interna e tal. Então, são atividades que nos levam a Krishna, mas a gente logo vai querer tomar o café da manhã, né? Então, Krishna diz nesse livro, Bhagavad Gita, ele diz que tudo que nós fizermos, devemos fazer como uma oferenda a ele. Tudo que comermos também devemos fazer assim. Então, quando chega na hora do café da manhã, a gente pode fazer o café como a gente escolher, na receita que a gente quiser, e então oferece a Krishna. Oferece a Krishna para que ele receba a nossa devoção. Ele não vai provar o que está ali. Ele vai provar o nosso coração. Ele vai ver que é o amor por ele, original, que está adormecido e encoberto por sua energia externa, a Mahamaya, vai ser despertado. Então é isso que Krishna é assim que Krishna vai se relacionar. Então ele, durante todo o dia, do acordar até o adormecer, nós vamos ter muitas atividades que nos levam a Krishna, a pensar em Krishna. O nome disso é, então, serviço devocional. E também receber os convidados, cozinhar para os convidados, dar prasada, que significa misericórdia, o alimento oferecido a Krishna para as pessoas, e distribuir livros nas ruas. Nós estamos chegando o mês de dezembro, agora é um mês importante de consumo na sociedade consumista, e às vezes a gente não sabe o que dar de presente para os amigos. Então nós, Hare Krishna, em geral, vamos à rua e distribuímos livros para que as pessoas tenham a oportunidade de comprar, ler e também dar de presente para os seus amigos. Fizemos agora uma maratona de pré-venda de livros para poder imprimir livros e distribuir 30 mil livros nesse mês de dezembro. Então nós estamos empenhadíssimos no Brasil a distribuir 30 mil livros. Depois vamos fazer um festival de teatro e convidar essas 30 mil pessoas. E vamos fazer do Farol até Ondina, né? De Ondina ao Farol. Vamos fazer ali um Ratayatra com 30 mil pessoas. Vocês vão ver o maior carnaval da Bahia. Eu acho que carnaval dá mais, né? Do que 30 mil. Mas, pelo menos, o nosso carnaval vai ser com essas 30 mil pessoas novas que vão comprar o livro agora no mês de dezembro. E o Ratayatra pode ser janeiro para receber essas pessoas.
Então, isso é serviço devocional. E esse serviço devocional, também é traduzido como Bhakti Yoga, produz o mesmo resultado de yoga que nós entendemos de todos os outros tipos de yoga. Hatha Yoga, Ashtanga Yoga, Raja Yoga, Kundalini Yoga, tudo. Desperta todas essas energias adormecidas dentro de nós, ilumina o nosso coração. O nosso coração iluminado vai iluminar nossa inteligência, nossa mente, nossos olhos, vamos transmitir alegria, força, espiritualidade e vamos então nos relacionar com as pessoas por uma questão de amor, deixando aquela luxúria que estava encoberta, minguada lá para trás. Mas o amor, sim, desperta e a gente pode se relacionar com todos através do amor verdadeiro. E embora se fale disso, os poetas têm falado sobre o amor há muito tempo, desde sempre. Mas para nós continua sendo um grande desafio. A gente não sabe que o desafio é por causa dessa Mahamaya, essa energia que nos encobre. A gente não sabe disso direito. E às vezes a gente quer se libertar dessas energias negativas que nos impedem. E a gente faz alguns exercícios, toma banho de mar, toma banho de sal grosso, e usa uma arruda aqui na orelha. Já fizemos tudo isso. Qualquer baiano já fez isso, né? Acho que foi anteontem o dia da baiana, né? Acho que foi anteontem. Você sabe? Foi na sexta-feira. Sexta-feira? É. Eu fui caminhar no Farol da Barra ali, estava caminhando bem cedinho de manhã, 6:30 da manhã, e as baianas estavam se preparando. Aí eu fiquei encarando elas assim, contemplando, né, olhando. E uma delas olhou, tirou a cara, olhou, tirou, e eu vinha de longe, passando. Uma senhora já. Aí ela fez assim um movimento meio brusco, pegou alguma coisa e fez: "Ei, moço!" Eu já tinha passado. Aí disse: "Hoje é o dia da baiana, quero lhe dar um presente." Aí me deu uma fitinha de Senhor do Bonfim, de amarrar aqui. Amarrou no meu braço. E eu terminei a caminhada com uma fitinha e achando que estava o máximo ali, né? Me purificando mesmo, começando meu dia bem. A gente tem noção da carga energética que nos impede dessa felicidade plena, de desfrutar plenamente do nosso potencial. Nosso Raul Seixas já dizia isso, né? 10% da nossa capacidade, imagine, né? Ele acusou isso, ele nos alertou sobre isso. E também ele cantou o Gita, né? Esse próprio livro, a gente conhece a canção dele. E é isso. Então, os baianos estão com tudo, né? Então, assim, nós estamos aqui. O serviço devocional é isso, o capítulo 12 é o serviço devocional, e entra então o capítulo 13 desse livro, Bhagavad Gita. Antes de ler, vamos oferecer reverências com um mantra que é bem conhecido entre nós. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos ler então o Bhagavad Gita como ele é, capítulo 13, verso número 3. O título do capítulo é A Natureza e o Desfrutador. Eu vou ler sozinho o verso. Kshetragyam chapi mam vidhi sarva kshetreshu bharata kshetra gyayor gyanam yata gyanam mata mamam. Kshetragyam, o conhecedor do campo. Cha, também. Api, de certo. Mam, a mim. Vidhi, conheça. Sarva, todos. Kshetreshu, nos campos corpóreos. Bharata, ó filho de Bharata. Kshetra, o campo de atividades, o corpo. Kshetragyayo, e o conhecedor do campo. Gyanam,
conhecimento de. Yat, aquele que. Tat, esse. Gyanam, conhecimento. Matam, opinião. Mama, minha. A tradução é a seguinte: ó descendente de Bharata, você deve entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor. E compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Esta é a minha opinião. Significado. Ao se discutir o assunto sobre o conhecedor do corpo, alma e superalma, encontram-se 3 diferentes tópicos de estudo: o Senhor, a entidade viva e a matéria. Em cada campo de atividades, em cada corpo, há 2 almas: a alma individual e a superalma. Porque a superalma é uma expansão plenária da suprema personalidade de Deus, Krishna. Krishna diz: eu sou também o conhecedor, mas não sou o conhecedor individual do corpo. Eu sou o super conhecedor. Estou presente em cada corpo como Paramatma, ou superalma. Aquele que, tomando como parâmetro este Bhagavad Gita, estuda muito minuciosamente o assunto do campo de atividade e do conhecedor do campo, pode alcançar o conhecimento. O Senhor diz: em cada corpo individual, eu sou o conhecedor do campo de atividades. O indivíduo pode ser o conhecedor de seu próprio corpo, mas não tem conhecimento sobre os outros corpos. A suprema personalidade de Deus, que, como a superalma, está presente em todos os corpos, sabe tudo sobre todos os corpos. Ele conhece todos os diferentes corpos de todas as diversas espécies de vida. Um cidadão talvez saiba tudo sobre seu pedaço de terra, porém, o rei conhece não só seu palácio, mas todas as propriedades dos cidadãos individuais. De modo semelhante, alguém pode ser o proprietário do corpo individual, mas o Senhor Supremo é proprietário de todos os corpos. O rei é o proprietário original do reino e o cidadão é o proprietário secundário. Do mesmo modo, o Senhor Supremo é o sumo proprietário de todos os corpos. O corpo consiste dos sentidos. O Senhor Supremo é Hrishikesha, que significa o controlador dos sentidos. Ele é o controlador original dos sentidos, assim como o rei é o controlador original de todas as atividades do Estado. Os cidadãos são controladores secundários. O Senhor diz: eu sou também o conhecedor. Isto significa que ele é o superconhecedor. A alma individual conhece apenas seu corpo específico. Na literatura védica, declara-se o seguinte: Chetrani hi sharirani bijam chapi subhashubhe taniveti sayogatma tata chetragya uchate. Este corpo chama-se Chetra, e dentro dele moram o proprietário do corpo e o Senhor Supremo, que conhece o corpo e o dono do corpo. Por isso, ele é chamado o conhecedor de todos os campos. A distinção entre o campo de atividades, o conhecedor das atividades e o supremo conhecedor das atividades é descrita da seguinte maneira: de acordo com o paradigma da literatura védica, o conhecimento perfeito da constituição do corpo, da constituição da alma individual e da constituição da superalma é conhecido como Jnana. Esta é a opinião de Krishna. Compreender a alma e a superalma são idênticas e, ao mesmo tempo, distintas. Compreender a alma e a superalma como idênticas e, ao mesmo tempo, distintas é conhecimento. Quem não entende o corpo de atividade e o conhecedor da atividade não tem conhecimento perfeito. Deve-se compreender a posição de Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador da natureza, e Ishvara, o conhecedor que domina ou controla a natureza e a alma individual. Ninguém deve confundir as diferentes potencialidades dessas 3.
Não se deve confundir o pintor, o quadro e o cavalete. Este mundo material, que é o campo de atividades, é a natureza. E o desfrutador da natureza é a entidade viva. E acima de ambos está o controlador supremo, a personalidade de Deus. Na linguagem védica, Shvetashvatara Upanishad, está declarado que Bhokta Bhogyam Peritaram Chamatva Sarvam Proktam Trividham Brahmanan Etat. Há 3 concepções acerca do Brahman. Prakriti é o Brahman como o campo de atividades. E a diva, a alma individual, também é Brahman e tenta controlar a natureza material. E o controlador de ambas também é Brahman, mas ele é o verdadeiro controlador. Neste capítulo também será explicado entre os 2 conhecedores, um é falível e o outro infalível. Um é superior e o outro subordinado. Quem pensa que os 2 conhecedores do campo são a mesma pessoa, contradiz a suprema personalidade de Deus, que aqui afirma muito claramente: eu também sou o conhecedor do campo de atividade. Quem confunde uma corda com uma cobra não desenvolveu conhecimento. Há diferentes espécies de corpos e há diferentes proprietários dos corpos. Existem diferentes corpos, porque cada alma individual tem sua capacidade individual para dominar a natureza material, mas o Supremo também está presente neles como o controlador. A palavra Cha é significativa, porque ela indica o número total de corpos. Esta é a opinião de Srila Baladeva Vidyabhushana. Krishna é a super-alma presente em cada corpo, distinto da alma individual. E Krishna diz explicitamente aqui que verdadeiro conhecimento é saber que a super-alma é o controlador do campo de atividades e do desfrutador finito. Então aqui temos um tema bastante filosófico para trazer reflexões importantes e pesquisa importante do leitor do Bhagavad Gita. O leitor do Bhagavad Gita tem a oportunidade de encontrar tudo bem sistemático dentro do Bhagavad Gita. Primeiro que o livro é apresentado em 18 capítulos. Depois que esses 18 capítulos são agrupados em grupos de 6 capítulos, com um tema. Os primeiros 6 capítulos tratam do tema karma. O segundo grupo de 6 capítulos trata do tema de bhakti. E o terceiro grupo de 6 trata do tema de jnana. Este capítulo que iniciamos agora, o capítulo 13, é do último grupo, do grupo de jnana, ou exatamente filosofia. Karma é a ação, bhakti é devoção e jnana é filosofia, conhecimento. Então o tema aqui é conhecimento. Por que esse tema surge no capítulo 13? Olhem o que Arjuna pergunta para Krishna nos versos 1 e 2. Ele diz assim: ó meu querido Krishna, quero saber sobre Prakriti, a natureza, Purusha, o desfrutador, o campo e o conhecedor do campo, sobre o conhecimento e o objeto de conhecimento. Então, Arjuna é quem pergunta sobre isso, sobre conhecimento. E isso sempre foi motivo de curiosidade nos romanos, nos gregos, né, que chamavam o conhecimento de episteme. Então, a raça humana sempre se preocupou em obter conhecimento, em ter o conhecimento que lhe dê capacidade de lidar melhor com a natureza material. Mesmo se estudarmos a história da civilização, como é contada pelos historiadores, que nem sempre corresponde com a verdade, a gente já aprendeu isso agora, mas se a gente analisar a história da civilização, a gente vai ver como o homem
evoluiu de determinados aspectos primitivos para aspectos menos primitivos. E agora estamos com alta tecnologia desenvolvida e os seres humanos estão ainda, apesar de tudo isso, fazendo as mesmas atividades que sempre fizeram. Comer, dormir, desfrutar da vida sexual e se defender. Agora temos a guerra da Ucrânia com a Rússia aí, e um atacando e o outro se defendendo e vice-versa. Então, até hoje é a mesma coisa. Eles têm armas nucleares, a Rússia tem, e diz que vai usar, que não vai usar, e fica essa situação, o mundo inteiro preocupado com isso. Mas não é diferente da época do Homem da Pedra, que jogava de cima da montanha uma pedra que rolava para pegar uma tribo que estivesse subindo para tomar as posses deles. Não é diferente de nenhuma outra fase em que os homens fizeram armas para se defender dos próprios homens, né? E que fizeram com o que nós conhecemos como uma mácula na nossa história, a escravidão do próprio homem, né? Isso, a escravidão, nós conhecemos a escravidão aqui como a escravidão dos povos africanos. E entre os povos africanos vieram pessoas da nobreza africana, reis, príncipes, princesas. Todas essas pessoas vieram de lá e foram desrespeitadas no seu nível cultural, individual, e simplesmente foram escravizados e viveram e não tiveram chance de se libertar. Somente depois seus descendentes vieram se libertar em condições bem tristes, que somos todos nós. Então, nós conhecemos isso, mas a escravidão não foi só do povo africano. Também sabemos disso, né? Os bárbaros na Europa também foram escravizados, chamados bárbaros. Os próprios romanos chamavam de bárbaros porque eles não falavam o idioma deles, mas ao mesmo tempo escravizavam eles, e eram brancos, né? Caucasianos, inclusive, né? Então, assim, essa é a raça humana, se desenvolve a esse altíssimo nível de tecnologia para satisfazer as mesmas necessidades originais: comer, dormir, praticar o gozo dos sentidos e se defender. Coisa que todos os animais fazem com seus recursos. Mas a reflexão a respeito de temas filosóficos como, por exemplo, o conhecimento, que em sânscrito é jnana, e em grego é episteme, como eu disse, e também em sânscrito é prama. E como em sânscrito, em grego, o episteme vai derivar a palavra epistemologia, que é o estudo da teoria do conhecimento. No sânscrito vai existir também os 10 pramanas, que são as 10 maneiras epistemológicas, né, de se estudar a teoria do conhecimento de acordo com o idioma sânscrito. Então é bem interessante que tudo isso vem para nos deixar curiosos. E nós podemos, além do dia a dia, das curiosidades do dia a dia, né, como aprender a fazer uma samoça mais gostosa, como aprender a fazer acarajé sem alho, cebola, sem camarão, não sei o quê. Também aprender os detalhes mais profundos do conhecimento, como ele é revelado pelo próprio Krishna para a nossa libertação, para a nossa autossuficiência. Aquele que tem conhecimento espiritual é livre. Aquele que tem conhecimento material tem um grau de liberdade muito grande, a gente sabe disso. Mas aquele que tem conhecimento espiritual é livre, completamente livre. É livre em sua essência. Então, é preciso aproveitar essa oportunidade. Aqui, Arjuna pergunta o que é conhecimento. Então, Krishna dá uma resposta objetiva. E com essa resposta objetiva, leva Arjuna a trazer para a sua realidade
mais objetiva, mais orgânica o tema conhecimento. É o verso que nós lemos, Krishna vai dizer: você deve entender que em todos os corpos eu também sou o conhecedor, e compreender este corpo e seu conhecedor chama-se conhecimento. Então, como Krishna define conhecimento? Compreender este corpo e o conhecedor do corpo. Quem é o dono do corpo? Porque esse corpo vai morrer, falamos isso no começo. Esse corpo é temporário. Mas dentro do corpo tem o conhecedor do corpo, que são dois. Lembram no significado que o Prabhupada explica isso? Tem duas almas, dois conhecedores. Uma é a alma comum, Jivatma, e a outra é a alma, a super-alma, Paramatma. Isso foi falado no significado de Prabhupada. Então tem dois conhecedores. Um deles conhece, tem o poder de tomar consciência apenas desse corpo. Mas o outro que está ali como testemunha, que é uma expansão plenária de Deus que habita o nosso coração, e quase todas as religiões dizem, Deus está no seu coração, Deus está no seu coração. Então, Deus está em nosso coração, mas nós não temos um Deus particular em nosso coração. Nós temos o mesmo Deus que todos têm, todos, de qualquer classe social, de qualquer grau de conhecimento, de qualquer tipo de origem biológica, de qualquer espécie, porque esse conhecimento vara os limites das prioridades humanas. Por estudar as prioridades humanas, os seres humanos dizem que espiritualidade, que a natureza espiritual é só para os seres humanos. Eles transformam a espiritualidade em religiões, cultivam as religiões em grupos humanos, os animais não têm capacidade de acompanhar, então eles eliminam os animais. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui é a espiritualidade que predomina sobre qualquer aspecto dentro da diversidade biológica, e todas as diversidades dentro da biologia também possuem alma e também possuem superalma. É um conhecimento muito raro para nós que não somos herdeiros familiares do hinduísmo. Para quem vem do hinduísmo, é simples saber que Deus é a origem de tudo e como ele, como origem de tudo, se expande em toda a sua criação. Mas, em geral, nós, limitados pelas instituições religiosas, nós não ampliamos esse conceito de espiritualidade para os animais, para a natureza, e só exploramos. Porque o ser humano tem essa tendência à exploração. Já falei da escravidão do homem sobre o homem mesmo, mas também podemos falar sobre o que fazemos com o meio ambiente, né? E agora estamos nos tornando conscientes disso, conscientes da biodiversidade, sob o ponto de vista da sobrevivência. Ainda tem um grau de egoísmo aí. Ainda não chegou no ponto da espiritualidade, mas está muito mais perto. Podemos investir nas pessoas que creem nisso, que trabalham em prol do meio ambiente, porque estamos muito mais perto de compreender a natureza espiritual da manifestação cósmica. Não é tão simples, mas podemos entender isso. Então, aqui nós temos a oportunidade de ouvir uma resposta objetiva de Krishna do que é conhecimento. Então, conhecimento é conhecer o corpo e o conhecedor do corpo, a alma espiritual. Os conhecedores, Paramatma e Jivatma. Então, o indivíduo, com toda a sua complexidade, que habita esse corpo, se libertará do corpo com a morte. Poderá voltar para o mundo espiritual ou poderá necessitar outra oportunidade neste mundo de outra vida e nascer repetidamente dentro desse mundo através do sistema de reencarnações. Ou pode simplesmente estar com seu coração
pleno de amor por Cristo, inteiramente consciente de Deus, e voltar para o mundo espiritual sem precisar reencarnar mais nesse mundo. Este mundo não é o nosso lugar, nem é o nosso objetivo. Nós estamos aqui de passagem. Ele é um grande presídio de portas trancadas. Não é fácil sair daqui. E se a gente, como almas espirituais, nós estamos agora dentro desses corpos, como almas liberadas, nós nos libertamos, inclusive, nos libertamos, inclusive, da manifestação cósmica e voltamos para o mundo espiritual com a sua origem espiritual. E a natureza espiritual do mundo espiritual é Satchidananda. Lá, todas as coisas são eternas, plenas de conhecimento e consciência e plenas de bem-aventurança. Não tem preocupações, não tem sofrimento, não tem desigualdade no sentido de superioridade e inferioridade. A desigualdade é somente para trazer variedade e mais prazer. Não é para trazer superioridade ou inferioridade. Então a desigualdade existe somente para aumentar o prazer de não ser tudo igualzinho, né? Só isso. Bom, esse é o tema aqui, o tema é bastante profundo. Todo esse capítulo é profundo, ele é conhecido como Vedanta Sutra dentro do Bhagavad Gita. E o Vedanta Sutra é a literatura védica mais profunda em termos de filosofia. Mas esse capítulo também traz os temas que nós vimos: a natureza material, a alma espiritual e a alma suprema. E a relação da alma espiritual com a alma suprema e com a natureza material. Afinal, estamos aqui, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Ou dúvida? Bom dia. Igualmente. Então, quando eu estava visitando Nova Gokula, tive contato com alguns matagis lá. Sambute, Ashuriashi, que são A turma, né? aquela turma de matagis maravilhosa. E elas conversando, eu assim, né, bebendo ali daquela fonte das histórias de Nova Gokula, teve um detalhe que elas comentaram, mas que eu fiquei assim, eu não sou tímida, mas eu fiquei com vergonha de perguntar a elas. Eu falei, algum dia eu ainda vou esclarecer isso. Porque elas falaram que em um determinado momento em Nova Gokula, que tinham algumas situações, o Senhor recomendou a elas que lessem o capítulo 2 do Bhagavad Gita em todas as direções. Norte, sul, leste, oeste. Eu fiquei, meu Deus, qual é o efeito disso na prática? Mas eu fiquei assim, eu não vou perguntar. Para não dar um, assim, né? Fiquei encantada. Mas se o senhor puder explicar, porque eu fiquei desde aquele, isso vai fazer um ano. Eu fiquei com isso na minha mente. Qual será o efeito? Eu falei, Sandro, vamos fazer o Bhagavad Gita. Eu não sei qual é o efeito. Não vamos fazer. Era isso, Maharaj. Pergunta boa da Bahia, né? Pergunta muito boa. Típica daqui. Tem uma bênção mística a respeito disso. Cada capítulo do Bhagavad Gita tem uma bênção especial. Não é muito a linha de Bhakti Yoga procurar as bênçãos, por isso não estão aqui escritas. Mas tem uma literatura chamada Gita Mahatmya, que descreve as glórias da Bhagavad Gita. Então, nesse livro diz que que a leitura do Bhagavad Gita, do capítulo 2, a leitura diária do capítulo 2 do Bhagavad Gita, que são 72 versos. Então, são muitos versos, né? E não é um capítulo pequeno. Mas a leitura diária quebra a violência, traz paz para o ambiente, elimina todas as violências. Houve uma época em Nova Gokula, e eu era supervisor lá, que tinha muita confusão. Eu me cansei de dar conselho, digo, quer saber de uma? Botar esse pessoal para ralar e lutar pela própria paz deles, né? Porque eu só falando e eles não seguem nada. Então eu pesquisei e a gente criou na sala do templo 4 grupos lendo
um para o norte, eu medi tudo, calculei tudo, botei grupos de pessoas, assim, 4 grupos na sala do templo, lendo diariamente o capítulo 2. E fizemos por muito tempo. E fizemos isso, fizemos várias coisas. Tínhamos uma oração também. E não é, a oração não era pela briga, era pelo produto da briga. Porque eles queriam brigar, é sempre besteira, né? Nada relevante, nunca é relevante, acreditem. Imagine, depois de saber do que é conhecimento, de saber da temporalidade desse mundo, saber que a gente pode desfilar por todas as formas humanas, todas as formas animais, todas as formas vegetais e ficando aqui nascendo. Já pensou que é nascer como uma bananeira e fica lá chuva e sol, chuva e sol, chuva e sol? Ou uma palmeira, ou um pé de pau-brasil, e ver, como na época do português, o português chegou aqui, arrancou todo o pau-brasil, levou lá para Lisboa para fazer a biblioteca deles lá, tudo com pau-brasil. Você vai lá hoje, está lá. Aqui, na biblioteca está lá escrito assim: essa biblioteca foi construída com a madeira de pau-brasil trazida do Brasil. Já pensou? Então, já pensou que é nascer assim, imobilizado como uma árvore? Isso é conhecimento que os Vedas apresentam. Então, se a gente transcende as causas materiais e a gente se abriga na energia espiritual para solucionar os problemas materiais, que foi o que Prabhupada disse, soluções espirituais para problemas materiais. Soluções materiais para problemas materiais significa que o novo produto, a nova solução, trará problema também. E a gente sabe disso. A gente compra um carro novo, 0 quilômetro, e depois de alguns anos ele não é mais 0 quilômetro, ele está dando os mesmos problemas que a encarnação anterior que a gente tinha do carro dava. Né? Mesma coisa. Essa noite eu fui acordado pelo porteiro do prédio dizendo que eu tinha esquecido a luz do carro acesa. E eu pensei, mas quando desliga a luz, como é que é isso? Já fiquei mais preocupado ainda. E fui ver, foi um defeito que o carro deu, um defeito da bateria, aquelas coisas que a gente trabalhou com esse carro lá antes de sair. Mas eu mesmo consertei e fui dormir, né? Então, a gente sempre vai ter as novas soluções materiais apresentarão novos problemas materiais. E assim são os velhos problemas com nova roupagem. Mas soluções espirituais para problemas materiais elimina o ciclo do karma, de ação e reação. Nós precisamos dar isso. Então, as orações eram para trazer o ambiente de uma paz que não dependia unicamente do esforço do indivíduo, mas era da ambientação, era mudar o astral, trazer a energia do capítulo 2 do Bhagavad Gita. E a gente trouxe aquilo e foi bem bacana. Foi bem bacana. E da oração, Nova Gokula é uma comunidade muito grande, vocês sabem. E além da comunidade dos residentes, tem os vizinhos. Além dos vizinhos, tem os que moram na primeira cidade, que é Pindamonhangaba. E além de Pindamonhangaba, tem todo o Vale do Paraíba que moram devotos. São José dos Campos, uma comunidade imensa. Taubaté, outra comunidade imensa. Então, quando tem um festival, vai essa galera toda. E ainda o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, tudo. Ela fica, Pindamonhangaba, a cidade de Nova Gokula, fica no cruzamento de 2 eixos importantíssimos da economia e cultura do Brasil. Rio, São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba. Imagine que está nesse centro aqui. Então todo mundo desses lugares facilmente chega a Nova Gokula. Imagine a confusão que era. Imagine um festival com 600 pessoas, com 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Todo mundo quer ficar dentro, ninguém quer ficar fora. Todo mundo quer ficar dentro para acordar cedo e tal, aquela coisa assim. Então, um dia de festival assim, tinha muita gente e era o último dia da oração. E os devotos, eu tinha feito a oração pela manhã, na intimidade dos residentes. Aí eu disse, eu vou fazer de novo essa oração agora com todo mundo. Eles não sabem
o conteúdo e eles vão dizer. Quando chegar no fim, eles vão entender o que é que eles estão orando, né? E eu fiz, a sala do templo cabe 750 pessoas, estava super lotado. Que nem o estádio de Doha, que cabe 80 mil e tem 88 mil sempre. Então lá tinha mais de 700 pessoas na sala do templo. Eu peguei um microfone, não estava rouco, nem gripado, nem nada. Peguei o microfone e fiz todo mundo, pedacinho por pedacinho da oração. Foi super bacana, porque nem todos estavam com a mesma linha de pensamento, mas o poder de ler o capítulo 2 inibiu, tirou a atmosfera de autodefesa, que a gente chama de falso ego, sabe? Aquela carapaça que fica em cima da gente, assim, dura mesmo, que os psicólogos chamam de couraça, que a gente tem que tirar, e que são muitas camadas, que o trabalho, a gente paga caro um psicólogo para poder aprender a tirar a couraça. Então a gente resolveu tirar isso na base do sacrifício e da oração. Então nesse dia, eu fui assim, como quem não quer nada, falando bem leve a oração, e todo mundo repetindo. No final eles entenderam o que era que eu estava dizendo, foi bem bacana. Foi bem legal. É isso, a gente tem que vencer a natureza material, não como guerra, mas a gente tem que vencer com a força espiritual, armado com conhecimento espiritual. Krishna diz isso no Bhagavad Gita. Armado com a arma do conhecimento, lute. Então a gente tem que ir pelo lado espiritual. Porque se for material, sempre vai ter vencedor e vai ter derrotado. Como agora a gente está vendo a Copa aí, que tantas coisas, né? A gente sabe a máquina de interesse material que existe por tudo isso, mas a gente sabe também que é um esporte bonito, e a gente vê o pessoal jogando, é muito bonito de ver, né? Então, é isso. A gente tem que ir para o lado espiritual. Podem ler o Bhagavad Gita. Isso, muitos casamentos são reconstituídos em si mesmos, só por ler o capítulo 2. É só botar marido e mulher para ler e pronto. Ficam os dois de castigo lendo. Um lê um verso, outro lê outro. Um lê um, outro lê outro. Lê um, lê outro. No final, ninguém mais quer divórcio. Ele deu uma história que ele ouviu quando era criança, que ele chegou no movimento com 4 anos, 5 anos, e ficava ouvindo todas as histórias. Então uma das histórias que ele ouviu, que eu não sei se eu lembro, porque eu só contava naquela época, mas um yogi, ele que... ele vivia muito simples, de maneira muito simples, e tinha somente uma muda de roupa. Mas o rato roeu a roupa dele. Então, alguém aconselhou que ele deveria ter um gato para pegar o rato, porque se ele fosse pegar o rato, era violência da parte dele. Mas se ele voltasse o gato, não era violência. Mas ele meditava. Então, ele conseguiu adotar um gato e estava com o gatinho lá esperando que o gatinho fosse comer o rato. Mas o gatinho estava com fome, queria leite. E ele meditando e o gatinho... Miau. E o gato miando, miando, miando. Então ele teve que procurar leite. Aí ele foi para a vizinhança. Olha, eu não tenho uma vaca, mas eu tenho um gato. Meu gato bebe leite e está com fome. Me dá um pouquinho de leite. Aí o vizinho dava o leite, ele ia lá e dava para o gato. Aí o gato tomava o leite e ele ia meditar. Daqui a pouco o gato estava com fome de novo. Chorava de novo, miava de novo. E assim ele ficou preso naquilo, né? E um amigo dele que mandou ele o gato disse: é porque você está muito limitado, você limitou muito a sua vida. Você pode fazer suas meditações, mas você também precisa de alguém para lhe ajudar a cuidar do gato.
Você precisa de alguém para ajudar a cuidar do gato. Você precisa ter na verdade, você precisa ter sua própria vaca. E aí e alguém vai ter que tirar o leite da vaca para você e tudo mais e tudo. Você precisa se casar. Aí o Yogi gostou da ideia, né? Disse, bom, então, se é assim, se ela vai me ajudar a catar, naquela época talvez fizesse, né? Catar o leite, pegar o leite, não sei o que e tudo mais, eu vou me casar. Aí casou. Aí a esposa, pelo menos no primeiro mês, foi colher, pegar o leite, aí alguém deu uma bezerrinha para ela, dá como presente de casamento uma bezerra, aí ela já gostou, aí levou para casa a bezerra, e foram cuidando da vaquinha, e a vaca cresceu e tudo. E o pobre do Yogi já não tinha mais tempo de meditar, porque ele agora precisava trabalhar para sustentar toda a casa. E ainda assim, ele tinha tudo, ele não tinha que ter somente mais roupas que novas, ele tinha que ter roupas novas para ele, para a esposa, e para os filhos, e para toda a coisa. É uma história mesmo dos anos 70 ainda, né? Do século passado. E essa história mostra o apego e o desapego. Então, se a gente tenta resolver a vida material com soluções materiais, a gente sempre vai se enrolar mais e mais e mais. Então a gente tem que resolver com esse conhecimento espiritual, sabendo bem, eu sou alma espiritual. As minhas decisões devem ser para satisfazer as minhas necessidades espirituais. As minhas necessidades materiais serão satisfeitas naturalmente, porque pela própria necessidade de sobrevivência eu vou à luta. Mas as necessidades espirituais precisarão de um esforço especial. Então eu vou cuidar da minha vida espiritual. Essa é a conclusão.